O que leva um homem a mudar o mundo? Teria sido apenas genialidade ou havia algo mais profundo por trás dos olhos intensos de Steve Jobs? Neste vídeo, vamos mergulhar numa jornada que vai muito além da tecnologia. A história de um órfão, de um buscador espiritual, de um arquétipo moderno que desafiou sistemas, rompeu padrões e se tornou símbolo de inovação, rebeldia e controle. Prepare-se para conhecer o lado oculto de Steve Jobs, onde espiritualidade, ego, dor e genialidade se misturam numa narrativa que revela muito mais sobre nós mesmos do que imaginamos. Curta, inscreva-se e ative o sino. Comente abaixo. Jobs foi um gênio ou um profeta do caos? A história de Steve Jobs não começa com a Apple. Ela começa com o abandono. Nasceu em 1955, fruto de uma relação entre dois estudantes universitários, Joan Shibal e Abdul Fattah Jandali, um imigrante sírio. Logo ao nascer, Steve foi entregue à adoção. Rejeitado antes mesmo de entender o mundo, essa marca deixaria cicatrizes profundas, invisíveis, mas determinantes. Adotado por Paul e Clara Jobs, um casal de classe média da Califórnia, Steve cresceu em um lar simples, mas amoroso. Ainda assim, ele descobriu muito cedo que era diferente. A ferida do abandono jamais o deixaria em paz. Muitos psicólogos diriam, anos depois, que essa lacuna afetiva foi o combustível por trás de sua busca por controle, perfeição e admiração. Desde criança, Jobs demonstrava um olhar curioso e uma personalidade inquieta. Não aceitava respostas prontas. Questionava professores, desafiava autoridades e já apresentava traços de um espírito rebelde, mas altamente intuitivo. Na adolescência, se aproximou da contracultura da década de 60. Viveu a efervescência do movimento hippie, leu livros de espiritualidade oriental e mergulhou em temas como o Zen budismo, o Tao Te Ching e os ensinamentos de gurus indianos. Essa inquietação não era apenas existencial, era espiritual. Ele queria entender a essência das coisas, não o como, mas o porquê. Jobs, nessa fase, já era alguém dividido, um pé na eletrônica, outro na metafísica. Frequentava reuniões de engenheiros da computação em garagens ao mesmo tempo que praticava meditação e jejum extremo. Ele acreditava que o ato de limpar o corpo limpava também a mente e o espírito. Ao entrar na universidade, Jobs escolheu Reed College, no Oregon. Mas não permaneceu por muito tempo. Em apenas alguns meses, abandonou os estudos formais, mas continuou frequentando aulas por interesse próprio, especialmente cursos de caligrafia e design visual. Foi nessa época que ele começou a formular sua visão de mundo. A tecnologia não era só sobre função, mas sobre beleza, sobre experiência sensorial e até transcendência. Foi também quando ele começou a alimentar a crença de que era escolhido para algo maior, um sentimento messiânico que voltaria várias vezes durante sua vida. Jobs via os produtos como extensões da mente humana e a tecnologia como uma ferramenta quase espiritual, capaz de alterar a realidade e, de certo modo, elevar a consciência das pessoas. Em 1974, Jobs fez uma viagem transformadora à Índia. Buscava sabedoria espiritual e queria conhecer de perto o guru Neem Karoli Baba. O guru havia falecido pouco antes de sua chegada, mas Jobs seguiu imerso na cultura hindu, nos rituais, na contemplação e nos templos. Ele voltaria dessa jornada mais silencioso, mais introspectivo e com uma percepção diferente da realidade. Muitos dizem que foi ali que Jobs começou a construir sua dualidade definitiva: o iluminado e o tirano, o visionário e o obsessivo, o gênio e o manipulador. Ele não queria ser apenas um programador ou empresário. Queria mudar o mundo. Queria criar coisas com alma. De volta à Califórnia, Jobs começou a trabalhar na Atari, onde se destacava por sua genialidade e arrogância. Ele evitava banho, falava pouco e se achava intelectualmente superior aos colegas. Foi nesse período que ele experimentou LSD, droga que ele mesmo declarou ser uma das experiências mais importantes da sua vida.
Foi também nesse tempo que se reaproximou de Steve Wozniak, um gênio da eletrônica, mas introvertido e modesto. Woz tinha a mente técnica, Jobs, o olhar do artista. Juntos formaram uma simbiose rara, a alma e a engrenagem, o yin e o yang da revolução digital que estava prestes a começar. Em 1976, nasceu a Apple Computer, literalmente em uma garagem. A primeira grande criação foi o Apple II, seguido do Apple Inouye, que levou a computação pessoal para dentro das casas. Jobs não era um engenheiro, era um curador de ideias, um maestro da estética, um orador nato que fazia com que investidores e consumidores acreditassem em um futuro que ainda não existia. Mas, com o sucesso, vieram os conflitos. O ego inflamado de Jobs começaria a criar fissuras dentro da própria Apple. A obsessão pelo controle, pela perfeição absoluta e a intolerância com qualquer imperfeição colocariam sua posição em risco. Na próxima parte, vamos investigar os bastidores da queda de Steve Jobs. O homem que fundou a Apple seria expulso dela. Mas como isso aconteceu? E o que ele aprendeu no exílio? O sucesso da Apple, especialmente com o Apple II, projetou Jobs para o topo. Jovem, carismático e midiático, ele era visto como o rosto da nova era digital. Mas, dentro da empresa, a realidade era mais turbulenta do que os holofotes mostravam. Jobs era um líder, difícil. Exigia perfeição absoluta. Tratava funcionários com frieza, gritava, humilhava, dispensava qualquer um que não pensasse como ele. Muitos diziam que ele não sabia liderar pessoas, apenas inspirá-las. E há uma diferença entre as duas coisas. Internamente, a Apple começou a se dividir entre os que viam Jobs como um gênio e os que o viam como um risco. Em 1984, Jobs liderou o lançamento do Macintosh, um computador com interface gráfica revolucionária. Foi um sucesso simbólico, mas um fracasso financeiro. Vendas baixas, custo alto e críticas ao desempenho da máquina começaram a manchar sua reputação. Logo depois, o CEO da Apple, John Sculley, com quem Jobs havia desenvolvido uma relação dúbia, tomou a decisão mais radical da empresa até então: afastar Steve Jobs da liderança de sua própria criação. Ser expulso da Apple não foi apenas uma derrota profissional, foi uma humilhação espiritual. Jobs havia construído a empresa como um espelho de si mesmo. Ser rejeitado por ela reabriu a antiga ferida de infância: o abandono. Ele mesmo disse, anos depois: "Fui rejeitado, mas ainda estava apaixonado. Isso me libertou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida." Aqui começa o caminho do herói invertido. Aquele que é banido do trono e precisa mergulhar no deserto para encontrar não poder, mas propósito. Jobs não ficou parado. Em 1985, fundou a Next Inc., uma nova empresa de tecnologia com foco em educação e performance de alto nível. Simultaneamente, comprou uma pequena divisão da Lucasfilm que trabalhava com animação digital. Nascia a Pixar. Jobs estava desenhando sem saber o seu próprio retorno. A Next nunca foi um sucesso comercial, mas era um projeto com alma. A obsessão de Jobs por design, simplicidade e sofisticação atingiu níveis quase metafísicos. Ele dizia que os computadores da Next eram para as pessoas que mudariam o mundo: cientistas, educadores, criadores. A máquina era tão refinada que muitos consideravam um objeto de arte funcional. Mesmo não lucrativa, a Next deixaria uma marca. O sistema operacional criado ali seria, anos mais tarde, a base do que hoje conhecemos como macOS. Mais do que tecnologia, Jobs estava moldando um conceito: a elegância como expressão espiritual. A ideia de que o que tocamos, usamos e criamos deve nos inspirar a sermos melhores. Enquanto a Next era o lado racional e filosófico de Jobs, a Pixar foi seu lado emocional e artístico. A Pixar começou tímida, mas, sob o olhar visionário de Jobs e o talento criativo de John Lasseter, revolucionou na animação.
O lançamento de Toy Story em 1995 não só mudou a indústria, ressignificou a própria noção de contar histórias. Histórias sobre brinquedos que têm alma. Sobre objetos inanimados que carregam emoções humanas. Essas narrativas falavam também de Steve, alguém que havia sido descartado, mas que queria provar que a rejeição pode gerar beleza e que a ausência pode gerar sentido. A Pixar foi, em muitos sentidos, o recomeço emocional de Jobs. A empresa tocava corações, e isso, para ele, era mais importante que algoritmos. Durante o exílio, Steve passou por uma transformação silenciosa. Ele se tornou mais estratégico, mais maduro, embora nunca tenha deixado o perfeccionismo nem o temperamento explosivo de lado. Mas agora havia consciência. Ele entendeu que não bastava ter razão. Era preciso construir algo que perdurasse. Essa fase lembra os mitos antigos. O herói que cai, caminha no deserto, encontra um novo propósito e retorna. Não para se vingar, mas para salvar o mundo com algo novo. Jobs não queria apenas voltar à Apple. Ele queria reerguê-la como nunca antes. Em 1996, a Apple estava à beira da falência. Sem inovação, sem foco e afundada em dívidas, a empresa precisava de algo radical. Foi então que a Apple comprou a Next por $429 milhões e, com isso, trouxe Steve Jobs de volta. Muitos veem essa volta como um milagre corporativo, outros como um movimento kármico. O homem que foi expulso, agora era a última esperança. Jobs assumiu como CEO interino e começou o que chamaria de a sua segunda grande obra. Mas o que viria a seguir ainda era um mistério. Ele não queria apenas salvar a Apple, ele queria reinventar o mundo. Antes de seguirmos com a próxima etapa dessa jornada fascinante pela mente e pela trajetória de Steve Jobs, eu quero te fazer um convite importante. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, se você está gostando de mergulhar mais fundo na história por trás dos mitos, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esse simples gesto é o que nos permite continuar trazendo conteúdo. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se interessar por essa história. Quem sabe, pode até despertar algo dentro dessa pessoa também. Agora sim, respire fundo, porque o que vem a seguir é o ponto de virada. Quando Jobs retornou à Apple em 1997, a empresa estava literalmente à beira da ruína. O mercado já considerava sua morte uma questão de tempo. A Microsoft dominava o setor de computadores e a Apple era vista como uma relíquia de tempos mais ingênuos. Mas Jobs não voltou para ser mais um executivo. Ele voltou como um reformador, como alguém que sabia que não bastava cortar custos. Era preciso ressignificar a alma da empresa. Seu primeiro ato? Eliminar dezenas de produtos, linhas inteiras que não faziam mais sentido. Jobs trouxe o foco absoluto. A Apple precisa fazer menos coisas, mas fazê-las absurdamente bem. A obsessão agora era por simplicidade e elegância. Jobs acreditava que a verdadeira genialidade estava em remover o desnecessário até que restasse apenas o essencial. O primeiro fruto dessa nova filosofia foi o iMac, lançado em 1998. Um computador translúcido, colorido, amigável, totalmente diferente da estética cinza e sem alma dos concorrentes. O iMac não era apenas um produto. Era uma declaração de guerra estética contra a mediocridade funcional. Seu sucesso foi estrondoso, vendeu milhões e, mais importante, restaurou o prestígio da Apple no imaginário cultural. Jobs sabia que havia mais em jogo do que tecnologia. Ele queria criar objetos de desejo, experiências quase espirituais com a máquina. Ele dizia que o design não é apenas como algo parece, é como funciona. Em 2001, o mundo conheceu o iPod, um pequeno dispositivo capaz de armazenar 1000 músicas no bolso. Mas, novamente, não era apenas sobre tecnologia. O iPod ressignificou a relação emocional com a música. Era leve, intuitivo, belo e tinha uma roda de navegação que parecia quase mágica. Com o iPod, Jobs não vendeu um aparelho.
Ele vendeu a ideia de liberdade sonora. E mais do que isso, iniciou a transformação da Apple de uma empresa de computadores para uma empresa de estilo de vida digital. Com o iTunes, ele fechou o ciclo: conteúdo, dispositivo e plataforma. Tudo sob o mesmo ecossistema. Jobs estava arquitetando algo maior, um império baseado na experiência completa. Em 2007, Steve Jobs subiu ao palco e apresentou aquilo que seria o divisor de águas definitivo do século XXI. Hoje, estamos lançando 3 produtos revolucionários: um iPod com tela grande, um telefone e um comunicador de Ethernet. Não são 3 dispositivos. É um só: o iPhone. Com essas palavras, o mundo mudava para sempre. O iPhone não era apenas um telefone. Era a convergência de múltiplas tecnologias em uma só experiência fluida. Era o computador de bolso, a câmera portátil, o navegador de internet, o centro de entretenimento. E mais do que tudo, era a nova extensão do corpo humano. Jobs havia capturado o espírito do tempo, e o iPhone não só redefiniu a indústria, redefiniu o comportamento humano. Jobs era um perfeccionista extremo, e isso gerava frustrações e conflitos dentro da empresa. Mas também era o que fazia os produtos da Apple serem o que são. Ele revisava protótipos obsessivamente, alterava até o tom da caixa dos produtos. Chegava a descartar projetos quase prontos porque a experiência não estava perfeita. Mas por quê? Porque Jobs via o produto não apenas como uma ferramenta, mas como um espelho da alma de quem o usa. Cada detalhe importava. Cada toque precisava provocar prazer, encantamento e clareza. Ele não queria clientes. Queria seguidores de uma filosofia. A essa altura, a Apple já não era apenas uma empresa. Era um símbolo cultural, quase uma religião secular. Seus lançamentos se tornaram eventos aguardados como se fossem cultos. As lojas da Apple pareciam templos modernos. Os usuários não compravam produtos, faziam parte de um rito de iniciação. Jobs havia criado algo mais profundo do que um ecossistema. Ele criou uma identidade. Essa habilidade de fundir estética, tecnologia e propósito, tudo guiado por uma visão pessoal quase mística, foi o que o elevou de inventor a ícone espiritual da era digital. Muito do pensamento de Jobs foi moldado por influências orientais. Seu interesse pelo Zen, meditação e design japonês minimalista se refletia em tudo o que fazia. A ideia de que o vazio é tão importante quanto o cheio, que o silêncio tem tanto poder quanto a música, e que a tecnologia pode ser uma extensão da consciência humana. Essas noções permeavam sua obra. Jobs era um artesão do futuro, um artista que usava chips e circuitos para compor experiências quase transcendentes. E por trás disso tudo estava sempre a mesma obsessão: dar sentido ao caos, fazer do simples o sublime. Durante o já lendário discurso de formatura em Stanford, Steve Jobs revelou um conceito essencial que moldava sua visão de mundo. Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só consegue conectá-los olhando para trás. Essa frase é mais do que um conselho de carreira. É um princípio de vida. Jobs acreditava que cada experiência, por mais aparentemente insignificante, tinha um lugar no mosaico final. A caligrafia aprendida na faculdade influenciou o design do Macintosh. As viagens à Índia ecoaram na simplicidade zen dos produtos da Apple. Jobs era um conector de mundos: arte e ciência, espiritualidade e engenharia, intuição e lógica. O que ele fazia, no fundo, era dar forma visível ao invisível. Traduzia ideias abstratas em objetos que moldavam a realidade. Steve Jobs não seguia religiões formais, mas sua espiritualidade era profunda. Sua jornada à Índia, ainda jovem, foi um marco. Ali, ele se encontrou com o silêncio, com a impermanência, com o vazio fértil do pensamento oriental. Estudou meditação, alimentação crua, práticas de desapego. Essas influências não o tornaram um monge, mas sim um artista do essencial. Ele acreditava que o excesso confunde, que a clareza nasce da simplicidade e que o design é uma expressão da alma. Seu método não era apenas criativo, era quase ritualístico.
como um mestre zen lapidando a pedra até restar apenas o que importa. Jobs enfrentou inúmeros abismos: a rejeição na infância, a demissão da própria empresa, o câncer incurável. Mas em cada um deles fez o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. Não fugiu da dor, não paralisou, usou as quedas como material de construção de uma nova versão de si mesmo. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Steve Jobs não teve medo de morrer, teve medo de não viver plenamente. E isso é o que mais fascina em sua figura. Mesmo diante da morte, ele não se apegou. Criou, refinou, entregou-se. A maior revolução que promoveu talvez não tenha sido tecnológica, mas sim existencial. Após sua morte, a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Mas o verdadeiro legado de Jobs vai além de ações, lucros ou produtos. Ele nos deixou ideias de que o trabalho pode ser uma expressão da alma, de que não precisamos escolher entre beleza e funcionalidade, de que a ousadia é mais valiosa que a conformidade, de que o espírito humano é capaz de moldar o mundo ao seu redor, se guiado por paixão e clareza. E nos deixou perguntas: qual é o meu propósito? Estou criando ou apenas repetindo? Estou vivendo com intenção ou no piloto automático? Jobs nos provocou a sermos autênticos em um mundo de cópias. Se olharmos com os olhos da mitologia, Jobs se encaixa no arquétipo do herói transformador. Ele parte do mundo comum, Silicon Valley, enfrenta obstáculos, é rejeitado, cai, renasce e retorna para transformar o mundo com aquilo que descobriu dentro de si. Essa é a jornada de todos nós. Cada um de nós, em menor escala, é chamado a despertar, a encontrar o fio invisível que une nossa infância, nossas dores, nossos talentos, e criar algo que ressoe no mundo. O que Steve Jobs fez foi mostrar que isso é possível, que a vida pode ser moldada como uma obra de arte, e que o tempo, embora curto, pode ser intenso, belo e significativo. Ao encerrar essa reflexão sobre Steve Jobs, nos resta olhar para dentro. Porque, no fundo, a história dele é um espelho. Reflete o que temos de melhor e de mais conflituoso em nossa própria humanidade. Jobs foi genial e falho, visionário e temperamental, espiritual e controlador, mas, acima de tudo, foi inteiro. Foi alguém que viveu com intensidade brutal, que seguiu sua intuição quando todos diziam que ele estava errado, e que teve a coragem de ser ele mesmo. E talvez, no final das contas, essa seja a maior lição de Steve Jobs. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Que essa história te inspire a olhar para os seus próprios pontos, mesmo que ainda desconexos. A confiar na sua jornada, por mais incerta que pareça. A criar, não para agradar, mas para expressar. A viver, não com medo, mas com intensidade. Porque, assim como Jobs, você também é um criador de mundos. E se esta história te tocou de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixe nos comentários: qual foi o ponto mais marcante dessa trajetória para você? Nos vemos no próximo vídeo, onde continuamos explorando as histórias que revelam as verdades ocultas da nossa existência. Até lá!